Boa tarde. Como é uma pergunta por veículo, eu vou passar de questão de sorteio. Você está acumulando a função executiva do Vasco e hoje abre uma janela de transferências. Queria ouvir de você qual é o planejamento do Vasco e que o torcedor pode esperar nesses próximos dias pela festa dia 10. Tá. Boa tarde a todos. Primeiro, essa janela é uma janela excepcional, uma janela para a Copa do Mundo de Clubes. A gente vai ter uma parada da Copa do Mundo de Clubes a partir do dia 12, então a gente só tem mais um jogo a partir do dia 12, depois reabre a janela para fins de registro no dia 10 de julho, ali na frente. Então, o que nós estamos planejando? Nós estamos finalizando o processo de contratação do novo executivo, isso é um aspecto muito importante. Ao longo dessa semana, a gente deve finalizar o processo da contratação do novo executivo, que será o responsável pelo departamento de futebol como um todo e, portanto, pelas contratações e pelas movimentações de mercado nessa janela, porque a gente vai ter atletas que deixam o clube, atletas que chegam para o clube, o que é natural nesse momento. Nessa janela agora, nós vamos jogar no dia 12, depois os atletas vão ter cerca de 10 dias de folga, até por conta da legislação, a gente precisa ter esse processo, então nós não estamos neste momento, nessa janela do dia 2 ao dia 10, com pressa para fazermos contratação, até porque nós vamos ter até o dia 21 de folga dos atletas. Então, nosso objetivo é, a partir do dia 21, já termos movimentações no mercado, para que aí sim os atletas possam chegar junto com o atual elenco, possam se preparar durante todo o período da preparação e sejam registrados a partir do dia 10 para poder jogar no dia 12 ou dia 13 contra o Botafogo na nossa retomada do campeonato. Boa tarde, Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. Meio do ano, agora tem contato do Coutinho sendo finalizado. Eu queria saber se já estão nas tratativas, como é que está a conversa, se o Coutinho vai fazer parte do time do Diniz para a segunda temporada do ano. O professor Fernando Diniz já falou da importância do Felipe Coutinho. Ele é um atleta que nós queremos contar com ele para a sequência da temporada. Por óbvio, existem questões relacionadas ao atleta e o seu clube de origem, o Aston Villa, que precisam ser resolvidas. A partir do momento que essas questões sejam direcionadas, a gente já está em contato com o staff do atleta para que a gente possa falar sobre a continuidade dele aqui no Vasco. É provável uma rescisão ou uma renovação de empréstimo? O que seria mais viável? O empréstimo dele termina no dia 30 de junho. Nosso objetivo é a permanência do atleta. Acredito que entre o Vasco e o atleta nós não teremos problema. Agora nós precisamos verificar a situação do atleta com o Aston Villa, para que a gente tenha condições de dar continuidade ao contrato dele. Tem uma definição em relação ao Payet também, que também tem um contrato depois da janela? O contrato do Payet, ele encerra no dia 31 de 7. Nós já estamos em contato com os agentes do jogador para acertar, inclusive, um eventual término antecipado de comum acordo do contrato do atleta, até porque nós vamos ter uma parada agora a partir do dia 12 até o dia 12 do mês subsequente. O contrato dele vence 15 dias depois, né, da retomada da competição. Então a gente já está em contato com os agentes do atleta para que a gente possa acertar um término antecipado do contrato de trabalho dele, considerando toda a importância que esse jogador tem não só para o futebol mundial, mas aqui também na sua passagem para o Vasco, para que a gente possa fazer o encerramento desse ciclo da melhor forma possível. Amanda, eu queria falar um pouquinho sobre os sorteios. Hoje foi definido também o caminho do Vasco na Sul-Americana e agora há pouco foi definido o caminho também na Copa do Brasil. Queria que você falasse um pouco sobre os dois adversários, um que já era conhecido na Sul-Americana, mas também o caminho na Sul-Americana e o caminho na Copa do Brasil. Na Copa Sul-Americana, propriamente dito, a gente tem um adversário extremamente duro. O Independente Del Valle é um clube muito bem estruturado no Equador, é um clube que vem, nos últimos anos, tendo uma performance esportiva que para muitos é surpresa, para quem acompanha o futebol como um todo não é uma surpresa. Ele já teve possibilidade de eliminar outros grandes clubes do futebol brasileiro em outras competições, então é um adversário bastante duro, sem falar da questão da altitude, que é sempre complicado jogar lá em Quito, no Equador. Com relação à Copa do Brasil, o CSA é um adversário que chegou nessas oitavas de final derrotando um gigante do futebol brasileiro, que é o Grêmio, então a gente trata esse confronto com muito respeito. Como é que você avalia, então, já que essa situação do país vocês vão encaminhar para rescindir, essa passagem dele pelo Brasil, pelo Vasco, nesse período mais recente, quando você virou CEO da SAF, do clube, né? Como é que você avalia essa relação com o Payet, enfim, no balanço que a diretora do Vasco faz? A relação com o atleta é, primeiro, de total profissionalismo do atleta em todos os momentos que ele esteve conosco no Vasco. É um atleta renomado mundialmente
É um atleta que neste ano teve uma minutagem menor do que poderia ter tido, tem todo um reconhecimento, vai ter sempre o nosso respeito e o nosso objetivo de buscar um término antecipado do contrato dele de comum acordo com os seus agentes, é por todo o respeito que esse atleta tem, não apenas dentro do Vasco, como no futebol mundial. Em algum momento vocês chegaram a cogitar que poderia estender com ele? Quando é que houve a decisão de fato de encerrar esse ciclo com o Paes? As questões no departamento de futebol a gente vai avaliando e reavaliando semanalmente, cotidianamente, a gente vai reavaliando essas questões e nós chegamos à conclusão de que o melhor neste momento para o Vasco é que nós pudéssemos deixar o contrato dele terminar e buscássemos outras soluções para essa posição. Amadeu, a gente tem ainda a situação do Léo Jardim, que tem uma renovação automática no contrato, mas ainda sabe que está negociando. Como é que está essa situação? Chegou alguma proposta por ele? Como é que está essa negociação com ele? Bom, a gente tem um diálogo permanente, não apenas com o staff do atleta, como com o próprio jogador. Na semana passada nós apresentamos uma nova proposta para o atleta, uma proposta que nós consideramos muito justa pelo desempenho que esse atleta tem, que o torna um dos atletas mais bem remunerados do elenco do Vasco. Esperamos que a partir dessa proposta que nós apresentamos na semana passada, a gente possa concluir essas negociações muito em breve com uma solução saudável para todos, tanto para o atleta quanto para o clube. Então,